Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o passeio dessa vez tem uma proposta diferente. Normalmente a gente vai para cidades e aponta os pontos turísticos que nessa cidade temos. Esse passeio que nós fizemos até Cunha e descemos de Cunha para Paraty e retornamos por Caraguá, tem muita informação, muita dica e foi bem bacana. Para vocês terem uma ideia, em um dia a gente rodou 553 quilômetros. Vamos verificar como é que foi esse passeio. Passeio Cunha-Paraty, dia 16 de junho. Ponto de encontro foi no posto BG da Ayrton Senna. Na sequência, a gente pegou a rodovia Carvalho Pinto, chegando em Cunha. De Cunha, a gente pegou pela Serra do Mar a rodovia Estrada Real, que liga Cunha a Paraty. Em Paraty, a gente deu uma parada para fazer o almoço. Logo depois do almoço, a gente seguiu sentido Ubatuba. De Ubatuba, chegamos a Caraguatatuba, onde a gente deu uma parada também para comprar um peixinho. Subimos a Tamoio, retornando para São Paulo. Nesse passeio estavam presentes o meu filho, Leonardo, e também o meu amigo Marcelo Pérez. Foram 553 quilômetros num único dia. Vamos aproveitar agora para pegar as dicas desse rolezaço. Primeira dica: avalia muito bem se você quer fazer um rolê no final de semana na temperatura de casa saindo por volta dos 9 graus, em pleno junho. Uma friaca absurda, mas vamos lá. Bom, os dias de inverno tem uma coisa que é muito legal. Eles podem ser muito frios, óbvio, né? Mas se não tiver chuva, se for só neblina, quando a neblina dissipa, as paisagens de inverno, elas são muito bonitas. E foi o que a gente viu nessa estrada. Em todo esse caminho, vocês vão notar, e eu chamo a atenção de vocês justamente para a paisagem. Porque como nesse rolê é um pouco diferente, nós fizemos 553 quilômetros em um único dia. O que mais chama atenção são justamente a paisagem e a mudança da estrada. A segunda dica já é o QR Code que você está vendo aqui na tela. Aqui está mapeado todos os pontos turísticos visitados. No caso aqui, o que mais importa na verdade foi o trajeto que nós fizemos, porque a gente vai sentido São Luís de Paraitinga e dali a gente pega sentido Cunha. A estrada de São Luís de Paraitinga até Cunha passa por Lagoinha e é uma estrada muito bacana para se pilotar. Tem muitas curvas, é uma estrada extremamente gostosa. Dica do meu amigo Marcelo Pérez. Foi muito legal. Falando de pedágio, a gente pagou na Ayrton Senna, na Carvalho Pinto e na Tamoios. Essas 3 estradas em condição excelente. Essa mancha que vocês estão vendo em volta da filmagem não é efeito não, tá pessoal? Isso daí é simplesmente o frio no dia. Estava gelado e aí o sol começa a esquentar, a temperatura começa a subir e aí começa a condensar a imagem na câmera e até secar, né? Até totalmente descondensar. Olha que estrada gostosa, que trechinho gostoso para você rodar no final de semana. Super tranquilo e uma paisagem exuberante. Dia 16 de junho foi Dia Santo, Corpus Christi. E aí na cidade de Lagoinha, o pessoal estava fazendo os tapetes. A gente aproveitou e deu uma passada vendo os tapetes. Foi muito legal. O município de Lagoinha é pequeno, mas a população estava em peso lá, fazendo os tapetes. Muito bonito, muito bacana de ver.
Logo depois, quando a gente sai de Lagoinha, a gente aproveitou e trocou os brinquedos. Trocamos as motos e aí continuamos o nosso passeio. E foi muito legal, porque permite você ter outras visões, né? Não ter frescura, poder trocar as motos com os irmãos é uma coisa muito gratificante, muito legal. Acho que eu posso dividir esse rolê em algumas etapas. Eu diria para vocês o seguinte, que Ayrton Senna Carvalho Pinto, aquele retão, aquela pista maravilhosa e tal, chegando em São Luís de Paraitinga até Lagoinha e depois até Cunha, sem novidade, curtição total da estrada. E é muito prazeroso, acho que ali seria a parte prazerosa da pilotagem. Não tem muitas paradas para você fazer nesse trajeto. Então tem que estar muito atento com a questão do abastecimento. A dica aqui é abastecer na Ayrton Senna para manter o tanque cheio e já pensar, por exemplo, em abastecer em Cunha. Agora vamos curtir um pouquinho da estrada, curtindo o som, mas não foge daí não, porque tem muita dica agora na sequência quando a gente chega para descer Cunha-Paraty, hein? Nós temos a cachoeira, e lembrando vocês que essa estrada real é a mesma estrada real que a gente faz na nossa viagem para cidades históricas que está aí no canal, ok? Então é a mesma estrada, a estrada real que trazia todo o ouro, toda a riqueza do Brasil para os portos, que era em Paraty, e um novo caminho que era no Rio de Janeiro. Então é a mesma estrada real. E aí é interessante, porque quando você pega a estrada real, você vê os mesmos marcos de estrada real que você tem lá na região de Ouro Preto. É a continuidade. Inclusive, para quem tiver o passaporte da estrada real, pode ir lá também em Cunha, Paraty, pegar o carimbo. Nesse rolê a gente não fez isso, porque o foco aqui foi rodagem. Mas fica essa dica também que dá para tirar. Hoje em dia também não precisa mais ter o passaporte impresso, retirado em algum lugar. Você até pode retirar, mas já tem um aplicativo Estrada Real e você pode autenticar a sua localidade no próprio aplicativo da Estrada Real, ok? Então é uma dica bacana. Quiser colecionar os pontos da Estrada Real, fica essa dica aí. Esse calçamento da Estrada Real, nesse trecho, né, justamente de serra, entre Cunha e Paraty, passa pela Serra do Mar e me lembrou muito a Serra da Macaca. É o mesmo tipo de calçamento que é feito, ok? Na Serra da Macaca. A diferença é realmente a natureza, né? Embora seja serra também, aqui nós estamos falando da Serra do Mar, então tem uma pegada um pouco diferente. É bem legal, bem interessante. Tem que tomar um cuidado aqui que é muito importante. Descendo a serra, ficou muito nítido para mim que você precisa saber como vai ser a qualidade do clima, né? Se vai estar chovendo ou não. Fazer a serra de Cunha a Paraty com chuva é extremamente perigoso. Tanto por uma questão de cair barreiras, como desbarrancar a pista. No trajeto, nós chegamos a ver trechos, vocês vão ver na gravação, trechos que só tem meia pista.
Então tomem cuidado, escolham bem o dia. É muito gostoso, muito bacana descer, mas tem que estar atento no dia. E é um trânsito intenso. E também não é um local para ter pressa, né? É um lugar para você descer com calma, com tranquilidade e curtir a natureza. Esse tem que ser o seu principal foco nessa estrada. Querer descer essa estrada em alta velocidade não faz o menor sentido. Até porque tem diversos animais silvestres também que estão na serra, que estão na região. Então tem que respeitar a natureza, respeitem e utilizem, usufruam desse bem maior. Cruzando aí o Parque Serra do Mar, ainda na pista, na estrada real, a condição da estrada piora consideravelmente. Além de ter esses trechos, como eu falei, de desbarrancado, muita gente trabalhando, muito buraco, e aí a viagem ficou um pouco mais lenta. Para quem já foi em Paraty, sabe que o calçamento no centro histórico de Paraty, ele é um calçamento parecido com o de Ouro Preto. São aquelas pedras grandes colocadas à mão, né? Que foi o tempo dos escravos, que colocou aquilo para andar de moto, é terrível. Mas o engraçado é que fazendo esse caminho, descendo pela estrada real, você sai em Paraty, numa área que é totalmente asfalto. E de lá, nós almoçamos e seguimos sentido Ubatuba, também sem passar pelo centro histórico. Detalhe, o centro histórico estava a 2 quadras. Então, fica essa dica. Quando você for para Paraty, para fazer turismo em Paraty, se atentem, já guardem essa localização, se atentem para isso, porque dá para ir pela estrada, ir direto para esse ponto, deixar a sua moto ali e aí você ir tranquilamente andar pelo centro histórico. Andar de moto no centro histórico, se a moto for baixa, é realmente desafiador. Nós almoçamos no restaurante Pastelone, especialidade da Casa Pastel, mas tem diferentes massas e vale muito a pena a visita. Na faixa dos seus R$35, R$40 aí por refeição, muito boa comida, vale a pena a visita. E agora já saindo de Paraty, sentido Ubatuba, e a gente pega esse túnel de árvore, muito legal, muito bacana essa paisagem, praticamente mata fechada, né, na estrada, as copas das árvores fechando a estrada, foi muito legal, muito bacana. Vocês se lembram que eu comentei sobre a questão da estrada, de tomarem cuidado e não pegar em época de chuva para ir para Paraty? Isso não se aplica só na região de Cunha para Paraty, não. A própria estrada mesmo, que vai de Ubatuba para Paraty, especialmente no trecho de Paraty, como vocês podem ver, tem alguns trechos que tem muito deslizamento. E olha, a altura do morro ela é realmente espantosa. É um volume de massa que pode descer ali, de barro que pode descer, que certamente interrompe a pista. Então realmente, volto a dizer, tomem cuidado ao ir para Paraty, pesquisem direitinho a questão da previsão do tempo, evitem passar na região com chuva torrencial. Não é viável, é muito perigoso.
Nesse momento, a gente nem lembrava mais daquela questão do frio que a gente passou de manhã, né? O sol já estava a pico, já estava uma temperatura super agradável, na faixa dos seus 24 graus, céu azul. É impressionante como foi esse dia e o tanto de temperatura, variação de temperatura que a gente sentiu. Mas a paisagem valeu cada momento. Foi muito bom esse rolê. Chegamos em Ubatuba aí por volta mais ou menos das 3 horas da tarde, mais ou menos. Também só demos uma rápida passada. Seguimos viagem sentido Caraguatatuba. No mês de julho, em Caraguá, acontece a Festa do Camarão. Como a gente estava de passagem em Caraguá, a gente aproveitou e deu uma passada no Camaroeiro, que é justamente o mercado onde os pescadores levam camarão e frutos do mar para vender nesse local. Eu paguei a R$40 o quilo do camarão limpo, vale muito a pena. A Festa do Camarão, que acontece em Caraguatatuba, ela acontece aos finais de semana e a entrada é franca. Vale muito a pena também a visita. Pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar pra gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.